Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares presentes. No período de recesso, eu e a deputada Lucinha e também o deputado Bolsonaro tivemos nossa ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça no aspecto da liminar que pedimos para a suspensão da lei. E este pedido de inconstitucionalidade se respaldava, e como ainda se respalda, em diversos itens da Constituição, como, por exemplo, a capacidade contributiva do contribuinte do IPTU. Você não pode aumentar o imposto além da capacidade contributiva. 2, o aspecto confiscatório do imposto. O IPTU não pode ter o aspecto confiscatório, porque quando o tem, afeta também a ordem econômica, a ordem social e o direito de propriedade. Então, baseado não só, mas principalmente nesses 3 grandes itens constitucionais, verifica-se também que a lei fere o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. É um elenco enorme de graves confrontos com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Tanto é que o Tribunal de Justiça, no seu órgão especial, composto de 25 senhores desembargadores, considerou o projeto inconstitucional por 13 votos a favor da inconstitucionalidade, 7 contra e 2 divergentes, porque só queriam considerar alguns artigos da lei e não ela toda. Então, na verdade, o placar, deputado Flávio Bolsonaro, deputada Lucinha, não foi nem 13 votos a 9, foi 13, 7 e 2. E, liminarmente, o projeto foi considerado inconstitucional e, com isso, no período do recesso do Judiciário, a Prefeitura recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em recesso, quem julga os pedidos urgentes é a presidente, que está de plantão para isso. Então, a ministra presidente, Carmen Lúcia, acatou o recurso da Prefeitura, dizendo que a Prefeitura deixaria de arrecadar 300 milhões de reais ano, que isso poderia afetar a ordem pública pela má prestação dos serviços públicos do município da capital. E, com isso, suspendia a liminar até que a lei tivesse o seu trânsito em julgado, isto é, acabasse todas as instâncias de julgamento. No meu entendimento, quando o judiciário decide, a gente acata, mas verificamos que a douta ministra esqueceu de considerar
que a sociedade é composta de cada um dos indivíduos. E quando você faz um tributo com caráter confiscatório, você rompe a ordem econômica e social de cada indivíduo contribuinte e, por via de consequência, do conjunto do município. Além do mais, a prefeitura não demonstra, em momento nenhum, que vai arrecadar mais 300 milhões em relação ao IPTU de 2017. Porque, com esse aumento abusivo, a inadimplência vai crescer assustadoramente. E, além do mais, a lei contempla benesses, favores para o setor hoteleiro e para os grandes loteamentos que têm os seus logradouros ainda não reconhecidos. A lei vai ser julgada pelo TJ em segunda instância. A desembargadora, relatora, já abriu o prazo, na semana passada, de 30 dias para falar o município, através da Procuradoria-Geral, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público. E aí vem, deputada Lucinha, uma notícia positiva. O Ministério Público ontem entrou com uma ação civil pública considerando a lei inconstitucional pelos mesmos motivos que nós consideramos. E cita, inclusive, a nossa ação. E, ao citar a nossa ação, também cita a derrubada da liminar pela ministra Carmen Lúcia, dizendo que, no texto, ela afirmou que era possível o cidadão que se sentisse prejudicado ir à justiça. Então, o Ministério Público, nessa ação, estaria representando os cidadãos prejudicados. E essa ação, evidentemente, que não tem primazia sobre a nossa, mas tem algo importante, deputada Lucinha, é que o Ministério Público, quando falou na nossa ação, ele falou que ela era pertinente, mas que ele se posicionava contra a liminar. Como ele entrou com essa ação agora, inexoravelmente, agora, no mérito, ele vai ter que se posicionar pela inconstitucionalidade da matéria. Então, me cabia essas explicações, antes de dar a parte à deputada Lucinha, porque temos sugerido, enquanto a luta jurídica continua, que paguem o IPTU, mas parceladamente, paguem cotas até que a demanda esteja transitada e julgada. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Paulo, meu grande amigo, queria dizer que as suas palavras em relação a essa medida que foi tomada pela ministra Carmen Lúcia, que suspendeu aquele que nós desejávamos tanto, que era a questão do aumento do IPTU, e lembrar que nós desejamos que a população que esteja nos assistindo, eu tenho feito várias reuniões em Campo Grande, em Bangu, Realengo, Valqueire, pedindo para as pessoas pagarem o IPTU parceladamente. Até porque o pacote de maldades do Crivella vem em dois momentos, 50% agora em 2018 e mais 50% em 2019. E nós temos uma grande possibilidade de ganharmos essa ação e, com isso, o ano de 2019, nós teremos um favorecimento em relação ao que foi cobrado indevidamente. Então, é nessas palavras que eu queria colaborar com o deputado, dizer que nós devemos pagar, sim, o IPTU parceladamente, que existe toda uma mídia em volta dizendo para não pagar. Se você não pagar, você vai depois para a dívida ativa. Se nós estamos com uma ação na justiça, temos possibilidade de ganhar e sermos vitoriosos, que não seja agora, pode ser março, abril, maio, mas nós vamos ser vitoriosos, porque a justiça tem que ser feita. A população não pode pagar o preço abusivo desse aumento do IPTU.
Então, deixar claro que é para as pessoas pagarem parceladamente o valor do acréscimo do IPTU proposto por esse prefeito aí, chamado Crivella, com esse pacote dele de maldade. Senhora presidente, concluindo, eu queria, deputada Lucinha, rememorar o debate entre os desembargadores, porque lá eu ouvi algo que ficou gravado na minha memória. Um desembargador disse assim: eu conheço a história universal. Teve um rei de França, Luís XVI, que espoliou os camponeses com cargas tributárias altíssimas. E o destino desse rei de França, Luís XVI, foi morrer na guilhotina. É claro que nós não desejamos isso ao prefeito Crivella, mas desejamos que a guilhotina política o afaste da política, porque ele é um péssimo gestor e desrespeita a população carioca. Muito obrigado, senhora presidente.